Bom dia, Adolfo. Bom dia. Eu sou a Roberta Brandão aqui, do Céu Pai Joaquim de Goiânia. Vamos aqui mais uma vez para bater um papo aqui sobre o cristianismo renovado. Tá bom. Então vamos lá. O senhor trouxe aqui. Karina trouxe. A Léa trouxe 40 perguntas. Você deve ter sido. Não, eu trouxe menos. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, são 8. Então vamos lá, para ver se a gente consegue amenizar aí as dúvidas. Tá ótimo. Então, vamos começar com uma fácil aqui. Como que, na sua opinião, nós podemos exteriorizar o amor seguindo um princípio ético-moral condizente com o Evangelho de Jesus? Então, Roberta, nós já aprendemos, essa palavra é muito sagrada, mas nós banalizamos a palavra amor. Então, nós vamos, digamos assim, fazer uso dessa palavra, nós como espíritos que somos, na mesma proporção que nós despertarmos o nosso Cristo interno. Todos nós já ouvimos falar que nós somos partes não apartadas do Cristo, o Criador da Terra. Então, nós somos portadores desse Cristo interno. Então, se fizesse quanto que nós conseguimos amar os nossos semelhantes, é na mesma proporção que nós despertarmos esse Cristo que faz parte de nós. Então, porque a palavra Cristo quer dizer amor. Amor universal, amor incondicional. Por enquanto, nós não somos ainda portadores dessa consciência de amarmos de maneira incondicional, mas estamos no exercício. Mas só em sabermos que a palavra Cristo quer dizer amor, quanto mais nós despertarmos o nosso Cristo interno, maior será a nossa expressão com relação ao amor, à vida. Por enquanto, nós somos restritos praticamente a amarmos a nossa família, os nossos parentes mais próximos. Isso é uma fase normal. Mas, para amar de maneira incondicional, nós vamos amar os diferentes e as diferenças. É um processo também natural. Entendi. E, na sua opinião, nós estamos longe ainda dessa... Não, nós estamos. O que está faltando, até a gente fala muito, está faltando muito, é a necessidade de Deus, não, Roberta? A necessidade de Deus é uma alavanca impulsionadora para a nossa vida espiritual. Se eu não tivesse a necessidade de Deus, vê só, você está aí. Segunda-feira você foi fazer exames. De imediato, você já faz a conexão com a divindade. Surgiu uma necessidade qualquer, mesmo inconscientemente, nós já buscamos Deus. É da própria natureza de todos nós. Nós somos portadores da essência de Deus. Então, todos nós. Então, vai surgir a necessidade. Aliás, vão surgir as necessidades. Nós estamos em transição. Então, todos nós que já passamos, quem estava aqui na Terra, que já passamos por 4 transições planetárias, estamos agora na 5ª, então já estamos assim, bem curtidos para convivermos com a dor. E essa dor é que causa em nós a necessidade de Deus. É o maior impulso para nós nos melhorarmos como criaturas de Deus é a necessidade desse Deus. Faz sentido. Então, como exercitarmos a nossa mente a fim de vencermos a infinita distância vibratória entre esse Deus e nós, a ponto de amá-lo sobre todas as coisas e também ao próximo como nós mesmos? Ainda bem que você colocou. Essa distância é só vibratória, porque não existe possibilidade nenhuma de nenhum ser vivo estar apartado de Deus. Porque onde tem Deus, tem vida. Onde tem vida, tem Deus. Então, é só uma questão de frequência, mudança. E quanto menos nós formos cerebrais, maior nós penetraremos nesses campos energéticos, nessa onda de amor. Então, nós até colocamos, quando nós estamos nessa fase, muito cerebrais, muito questionadora, muito isso, muito aquilo, é ótimo, mas é muito pouco. Então, a essência do amor
advém do coração. Então, você pensa em Jesus, você desenha Jesus, tal e tal. Você já está criando uma forma. Figura A, figura B, figura C de Jesus. Se você se desvincular das figuras e conseguir emanar do seu próprio ser, do seu coração, o amor por ele, isso aí é inquestionável. Então, a tendência natural para todos nós, espíritos em evolução, é exteriorizarmos o amor pelas vias internas do coração. E seria um pouco de desapego também da matéria. O desapego, porque nós somos ainda... né? Olha quantas conquistas externas nós lutamos em cada vida. Né? Não é para negligenciarmos o plano material, mas que ele deve servir tão somente de ponto de apoio para os nossos pés. Vou pegar até um exemplo do nosso querido Humberto Holden, quando ele fala: o Einstein estava com os pés sobre a Terra. A mente dele estava divagando pelo universo para tentar equacionar Deus. Ele tinha essa mania de querer equacionar tudo. Então, ele estava com os pés no chão, mas as aspirações dele eram totalmente diferentes. Então, enquanto nós estivermos nessa briga, nessa luta, você é uma menina, ainda está naquela fase, formação de família, mas tem pessoas que já estão com o pé na cova, já perderam a garantia, mas não abrem mão do ter. E aí nós colocamos no livro: o ideal para nós aqui da Terra é que, no mínimo, a partir dos 49 anos de idade, que nós vamos começar a nossa decrepitude, que nós já começássemos a mudar as nossas aspirações, sem abandonar nada. Olha, isso aqui é transitório, faz parte do meu dia a dia enquanto ser biológico, mas eu não vou levar nada para o outro lado da vida. O negócio é exercitarmos o desapego. Entendi. No Evangelho, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta é: vez que já terminou a época de cegos guiarem cegos, por que ainda existem tantos seres humanos totalmente despreparados à frente das religiões, sem conhecimento sobre teologia? Como que tais criaturas conseguirão representar o que não conhecem? Então, mas não é comum na nossa sociedade? Você vê só, nós aí pegamos meia dúzia de pessoas, já formamos um grupo, vamos abrir uma igreja, vamos abrir um templo, vamos abrir... E cadê a nossa moral? Ou seja, a nossa ligação consciente com o Criador. Então, é muito comum, Roberto, em todas as religiões, tem aquelas pessoas sem nenhum preparo, não conhecem a teologia, não conhecem nada, é a avidez pelo ter, e esquece que nós estamos aqui exercitando para atingirmos a graduação do nosso ser. Então, é por isso. Mas isso não tem nada errado, não. Todo fim de ciclo é normal. Tem sempre alguns espíritos, alguns não, milhões de espíritos despreparados. Quando as profecias falam que 2/3 da nossa humanidade tinha possibilidade de não se qualificar para continuarem encarnadas ou reencarnando na Terra, isso aí dá para observar. Agora, quando a pessoa leva a vida humana, na sua vida profissional, na sua vida humanamente falando, material, é uma coisa. Agora, quando nós passamos a enganar em nome da divindade, nós nunca temos ou teremos paz. Então, o que acontece com essa sociedade aí, você falou, tanta gente à frente das religiões, é que quase sempre, ou sempre, essas pessoas desencarnam antes do tempo. Tinha uma programação espiritual para desencarnarem com 100 anos, por exemplo, e antes, porque nós incorporamos a culpa. Eu sei que a vida que eu levo não é aquela que o meu guia, o meu mentor, o orientador da humanidade, que é Jesus de Nazaré, pegou. Foi isso que ele me ensinou. Então, esse pessoal interessado em ter coisas em nome das religiões vivem muito mal, muito mal, muito mal. É a culpa, é uma culpa silenciosa. Ninguém percebe, mas nota-se que a pessoa, e com o avanço da idade, vai entrando naquela melancolia, falta de humor, falta disso, falta daquilo, porque aquele corpo tem uma alma se cobrando. Eu aprendi tantas maravilhas e faço tudo o contrário daquilo que o meu mestre me ensinou. Diz a Joana de Ângeles,
é responsável pela maior parte das mortes no planeta Terra. E as pessoas, Adolfo, os seguidores, né, dessas pessoas? Mercê, né? A espiritualidade acaba usando disso para os desafios que cada um tem que passar, né? Mas, sim, qual a sua opinião sobre isso? Então, mas aí nós temos a chamada lei da afinidade, a lei da ressonância. Então, por que você tem as pessoas ligadas a você? Ressonância com o seu propósito, com a sua energia, com a sua fala, alguma coisa. Então, esses que estão cegos, seguindo cegos, é por afinidade. Pode observar que todos eles estão mais ou menos de acordo com o pensamento do líder. Uhum. Ao invés de pregarmos a mensagem do Evangelho para libertar consciências, a nossa pregação é para adquirir isso, adquirir aquilo, adquirir mais isso, mais aquilo. Então, é por isso que a frustração, quando se fala de religião no planeta Terra, a frustração é muito grande, é muito, muito, muito grande. As lideranças, de um modo geral, as lideranças não dão exemplo. Eu queria, Adolfo, que você falasse um pouquinho sobre as bem-aventuranças. É a passagem mais rica do Evangelho. Que, na verdade, o que nós temos ali nas bem-aventuranças, anotadas por Mateus, em especial, então é que ali é a síntese da proposta de Jesus. Então, enquanto nós não transformarmos as bem-aventuranças em experiência nossa, nós vamos desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, peregrinando pelos planetas, hoje na Terra, amanhã em outro planeta, amanhã depois em outro planeta, porque transformar as bem-aventuranças em experiência é a tônica. Não adianta nós memorizarmos a Bíblia toda, mas só transformarmos a lição das bem-aventuranças já é uma maravilha. Por exemplo, a espiritualidade que nos orienta falou: enquanto o homem não adquirir a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, o máximo que ele consegue é evoluir, não consegue ascender. E é da própria natureza de todos nós a nossa ascensão. Chega uma hora que nós ficaremos, digamos assim, cansados de tantas encarnações sem um proveito ascensional. É só alimentação, é coisa, e é dores, sofrimentos. Então, as bem-aventuranças. O que é que nós aprendemos lá? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vai fazer uma invocação para um semelhante seu que tem um problema de saúde. Se você não tiver já materializado nas suas aspirações a misericórdia, você pode fazer a sua prece dia e noite, noite e dia, não vai conseguir auxiliar seu semelhante. Porque se nós não tivermos a misericórdia, a Joana de Ângeles chega a dizer que de todas as virtudes, a misericórdia cabe a última palavra. Então, para nós que estamos representando Jesus, deveríamos estar bem atentos às bem-aventuradas. Bem-aventurados que choram. E aí fica assim, né? Então, quando você estiver chorando, eu sou uma bem-aventurada. Se isso fosse verdade, nós teríamos aí, o céu estava povoado só de bem-aventurados que partiram da terra, porque é muita gente chorando. Então, nós substituímos, porque a Bíblia foi montada por humano. Aliás, as religiões todas foram criadas por humanos. Bem-aventurados que choram, se compreenderem a razão do seu choro. Porque a lei de Deus não castiga ninguém. Então, se eu estou chorando hoje, eu estou na minha dor, isso aí é o efeito de uma causa anterior. Se eu não compreender, eu vou até onerar o meu karma negativo, porque eu não compreendi. Então, lá atrás, o que é que a igreja falou? Não, é o seu destino. E os espíritas falam, não, é o seu karma. Nem fala se é karma positivo ou negativo. Então, é o seu karma. Isso não procede. Vamos procurar compreender para trabalharmos em cima dessas verdades. Porque senão a gente desencarna mais uma vez, professando a religião sem atingirmos a religiosidade. E assim são todas as bem-aventuranças. Você falou sobre orientações espirituais, eu queria saber qual é a sua relação com Silvestre, o porta-voz das Sagradas Fileiras. Você já está querendo saber demais. Só um pouquinho, Adolfo. É um assunto que sempre as pessoas perguntam da nossa relação. O Silvestre, vou resumir, tá? O Silvestre foi papa entre os anos 314 e 335. Naquela oportunidade, nós nos imputamos negativamente, porque eu, na oportunidade, tinha o nome de Elias, e o Silvestre era o Papa Silvestre, que eu nunca descobri, ele nunca falou qual era o nome civil dele. Então, nós convivemos ali. A mãe do Elias dá a entender na mensagem que ela desencarnou. O pai do Elias
casou-se com uma outra pessoa, que é hoje a Terezinha, responsável pela psicografia das mensagens dos adventos. E o Elias sou eu hoje aqui, ralando, aqui nesse Rio de Janeiro. Tá? E ali, então, nós nos comprometemos, porque o Elias era filho de um moço que era, digamos assim, o Silvestre fala, está aí no livro dos adventos que você vai ler, que era uma pessoa que conhecia as fraquezas do Papa Silvestre. Então, o que acontece? Ele não podia ir contra o próprio pai do Elias. Então, se fez presente através da sua assessoria para combater a pregação do Elias. Então, Elias pregava aquilo que a igreja baniu, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, que são as duas leis fundamentais. Onde nós vamos chegar sem essas duas leis? Isso aí é o meu vínculo, é o ponto de partida com o Silvestre. A partir dali, nós tivemos aí eventos fabulosos, ricos de encontros para formar o que eles chamaram de a triologia. Ou seja, um espírito desencarnado, que é o Silvestre, dois espíritos encarnados, a Terezinha como psicógrafa e o Adolfo para divulgar a mensagem dos adventos. Então, nós formamos aí uma triologia. Tá? Ficamos aí durante 10 anos, quando as mensagens chegaram, de 1990 até o ano 2000, e a partir daí divulgarmos a mensagem. E aí você vai se incluir nesse livro, A Legislação Divina, nós estamos contando algumas encarnações minhas que a espiritualidade passou para me fortalecer. Né? E eu aí solicitei, leia com atenção, de preferência em voz alta, para você se encontrar nessa história. Eu tenho uma opinião em particular sobre eu nunca fui muito atrás assim dessa história de encarnação, porque eu acredito que o que a gente viveu está na nossa essência e está crescendo, está ascendendo aí. Às vezes a gente fica muito preso nessa realidade. Então, eu nunca tive esse interesse de buscar, eu acredito que, claro que eu sei, né, da evolução aí, que com certeza cada um de nós teve seu papel aí, mas eu particularmente nunca fui atrás, mas eu acho muito interessante, muito curioso, assim, essa maneira que... Eu também nunca fiz pergunta. Né? Não fiz pergunta. Olha, quem passou as mensagens foram espíritos integrantes das Sagradas Fileiras. O Silvestre é um ser ascensionado. O Wong é um ser ascensionado. Pai Joaquim é um anjo. Então, as orientações vieram deles para me fortalecer diante da vida. Senão, a possibilidade de nós levarmos essa vida humanamente humana é também muito normal. Então, isso é para impulsionar. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Falando de Pai Joaquim. Pai Joaquim de Aruanda ampara a todos nós que fazemos parte do centro do Brasil e de Portugal. De que maneira trazemos ao nosso consciente a nossa ligação com esse espírito luz? Então, já contamos que por volta de 1400 anos antes de Cristo, ele estava encarnado na Mesopotâmia. E o nome dele naquela época era Anfion. Se você leu o Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, você vai ver lá o Ramatiz falando que o Anfion era médium do Cristo planetário, a exemplo de outros, mais como Maomé, como Moisés, e o próprio Jesus, que foi o mais perfeito. Então, por aí, a gente já tem assim um ponto de apoio à grandeza desse espírito, por volta de 1400. Naquela oportunidade, o Anfion fez uma reunião e os seus discípulos participaram em volta de uma fogueira. 1400. A partir dali, ele delineou como seriam as encarnações dos seus discípulos. Olha, a partir de agora, vocês vão reencarnar. E aí vem assim, uma série de colocações, e entre elas diz, olha, não deem mais vazão à vaidade nem à sua irmã gêmea, a soberba. Porque para representar a divindade, tem que ter humildade. E ali, a partir dali, um dos discípulos dele, que estava ali em volta da fogueira, reencarnou um pouco depois e recebeu o nome de Moisés, para implantar o monoteísmo. Junto com Moisés, muitos outros espíritos reencarnaram junto com Moisés, porque ele estava com o bastão na mão, mas ele não podia ser sozinho. O Moisés continuou por aí, né? Foi encarnando. Posteriormente, reencarnou com o nome de Elias, profeta Elias. Posteriormente, mais ainda, reencarnou com o nome de João o Batista. Hoje,
nós temos aí o nosso Lupécios. O João Batista reencarnou na Idade Média com o nome de Lupécio. É o líder responsável pela reforma doutrinária do cristianismo no planeta. Então, para nós nos envolvermos com essas consciências, imagina só o grau de vibração, a motivação íntima. Nós temos, como disse o Silvestre, nós temos o garbo de representarmos uma consciência angelical, como é Pai Joaquim, como é Jesus. Então, esses dados históricos nós vamos montando a nossa própria história. Quando Jesus reencarnou, o Amphion reencarnou junto com ele. Só que ele tinha anunciado, a partir dali vocês vão reencarnando para a preparação do mundo, porque a grande estrela, o grande avatar do amor, já anunciou lá no plano maior que ele vai reencarnar. Aí diz Ramatiz, daquela fogueira, daquele evento com Amphion, até Jesus reencarnar, levou mais de 1000 anos. Porque o descenso vibratório dele é muito delicado, é muito delicado. E nesse meio, nós, discípulos de Amphion, fomos reencarnando aqui, ali, acolá, com um, com outro, com outro. E quando Jesus reencarnou, o Amphion reencarnou, mas ele não apareceu. Porque o propósito era Jesus se apresentar para a sociedade, e não um outro discípulo qualquer. Você vê só, Maria, um ser angelical, ela não apareceu. É só para dar suporte. Então, o Amphion reencarnou com o nome de Jacó. Ficou, no livro eu botei, ficou por trás das cortinas, para dar sustentação energética, formando uma corrente protetora, porque o baixo astral é igual mariposa. Quando tem luz, a mariposa corre logo. Então, para Jesus ter o sucesso que teve, muitos espíritos estavam ali no anonimato, para manter mentalmente a corrente que propiciasse a sua mensagem chegar aos nossos dias. Então, O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala também, né, que vieram muitos irmãos para sustentar antes, durante a encarnação de Jesus. E quando esses espíritos da fogueira foram reencarnando, um outro que reencarnou maravilhosamente, é lindo, 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 o profeta Isaías, que era um discípulo de Amphion, reencarnou. E na descida de Jesus para o plano material, o Isaías era médium do próprio Jesus. E nós colocamos aí até a identidade de Jesus, com aquelas 4 letras hebraicas, Yod, Revu, Re. Então, você faz parte, você não tem para onde correr. Você faz parte dessa história, desse histórico, e a sua vida vai mudando de acordo com o despertar da sua consciência. E nós fazemos parte de um planejamento voltado para a Terra, chamado Adventos Crísticos. Eu não me considero derrotado, mas eu não tive, digamos assim, sucesso com o grupo de Goiânia, em função não de nada, não é de uma maldade, é simplesmente por desconhecer. E por mais que a gente queira, lá atrás nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje na comunicação. Estamos aqui falando tudo direitinho. Então, a partir de 90, 92, quando eu passei aí ao céu de Goiânia, o sucesso era pequeno. Nós tivemos aí com o Dr. Juarez, que era o presidente, depois pegou o Foguinho, depois o Vanderlei. Não, mas eu acredito que as nossas casas estão ligadas, assim, não tem jeito não, Adolfo, é natural, assim, tá intrínseco, por mais que as pessoas não expressem, né, tá aí, tá ligado. Essa mudança, ela é passos de formiguinha, né, mas a gente consegue ver que as pessoas já vêm mudando, né, esse conceito aí de centro, de só desobsessão, do atendimento imediato, e acho que até a pandemia ajudou a mudar isso, né, porque quem não se adaptou a essa realidade de buscar, de energia, de estar dentro do centro, onde quer que você esteja, né, essas pessoas estão indo procurar seus lugares, né, então acredito que... Então, Roberta, nós até colocamos... Falou, vão se encaixando, né. Chega uma pessoa aí com um mal físico, um mal biológico, o centro, seja lá qual for, quer ajudar, quer orientar, se for possível, curar. Mas hoje nós já estamos no 3º milênio. O que é que nós aprendemos? Nós estamos na época da medicina holística. Cuida primeiro da alma, cuida do doente, para depois cuidar da doença.
porque senão ele quer um paliativo, e vai ser um paliativo. Ele não despertou a palavra sagrada para quem quer ficar curado, que é a palavra gratidão. Eu encontrei um ambiente que me amparou para eu me esclarecer e me melhorar. Então, a palavra gratidão é a chave, hoje, amanhã ou em qualquer época. E nós não damos o valor adequado à palavra gratidão, né? Olha aquele exemplo riquíssimo. 10 leprosos foram curados por Jesus e se mandaram. Imagina a euforia, a alegria deles curados. Daqui a pouco voltou um. O Senhor, olha, o que é que houve? Senhor, eu voltei para agradecer. Vá, filho, você está salvo. Os outros 9 foram apenas curados. Ninguém pode garantir se ali na frente não vai voltar a ter a mesma lepra. Então, gratidão deveria ser uma palavra de ordem para qualquer criatura numa escola primária como é a Terra. Nós vamos caminhando aí, devagarzinho a gente chega lá. Outra pergunta para você, que essa aqui é sobre religiões, né? A gente está falando de centro, das mudanças e tal. Com a renovação do cristianismo, como ficarão as demais religiões da Terra, na sua opinião? É uma tendência natural. Até no primeiro livro, Adventos Cristo, nós botamos. A tendência natural é nós concentrarmos as nossas aspirações religiosas no Cristo, coisa que até agora o Cristo nunca fez parte de nenhuma religião no planeta Terra. Tanto é que nós criamos o catolicismo e juntamos Jesus com o Cristo. Cristo é uma consciência arquiangélica que criou o planeta Terra. Jesus é uma consciência angelical. Então, nossas aspirações, nós no planeta Terra, é criarmos concentrar o nosso foco no Cristo, para despertar em nós o amor que nós somos, portadores. E aí, você vai por onde? Por onde você quiser. Eu gosto do budismo, vá pelo budismo, vá pelo catolicismo, vá pelo espiritismo, não importa. Mas o meu ponto centralizador, ou ponto centralizador das minhas aspirações, é sentir o Cristo, coisa que Jesus não via o Cristo e não o ouvia. Ele sentia. E ele passou a sentir o Cristo ali, exatamente no Rio Jordão. Que ele, digamos assim, aquela conexão mais direta entre o Cristo planetário e o Cristo e Jesus. Então, a nossa preocupação, o nosso empenho é sentirmos o Cristo. Por exemplo, você é portadora do seu Cristo interno. Se você vai dar um passe numa pessoa, vai energizar, vai fazer uma cirurgia espiritual, se você acionar o seu Cristo, você está acionando a fonte do amor que você é, dentro do seu nível de evolução. Então, é por isso que a gente fala hoje. Hoje é tratar da alma, despertar para essa alma sair da frequência que está lhe propiciando a doença. Se nós sairmos dessa frequência, a doença não nos alcançará. Quando as pessoas procuravam Jesus, o que mais curou foi aquela expectativa, porque a fama deles se alastrou. Então, todo mundo ia. Antes de chegar a Jesus, já estava mentalmente tomado pela emoção, a ponto de acontecer o que aconteceu com Verônica. Aquela moça que tinha aquela hemorragia durante 12 anos e ela se alimentou da expectativa. Se eu tocar apenas nas vestes do Senhor, ficarei curada. Uma passagem linda, 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 linda. Então, o que acontece? Dentro daquele corpo tinha uma alma chamada Jesus. Mas a sua conexão com Cristo é que fez aquela emanação de energias, e ele estava aqui, estava ali, estava por lá. Oh, Senhor, meu parente está doente, meu servo está doente, me leve lá. Não precisa, Senhor, não precisa. Olha, vê aqueles soldados ali, se eu der ordem para eles, venham, eles vêm. Podem ir, eles vão. Então, basta o Senhor dar uma palavra que o meu servo estará curado. Poxa, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Então, você vê só, nós precisamos inspirar confiança naqueles que vamos procurar. E também não é fácil, porque os interesses humanos são muito fortes. Então, nós ainda temos muita disputa. Gente, se coloca a serviço da vida, se coloca a serviço de Jesus, e não vamos ter os céus conspirando a nosso favor. É uma última pergunta, Adolfo, que fala sobre exatamente esse despertar, né?
O que significa despertar o nosso Cristo interno na era do mentalismo? Tudo é de acordo com o acasalamento energético que nós estivermos. Então, a Terra agora está adentrando Aquário, vai passar 2.160 anos percorrendo o signo de Aquário. Então, é para despertarmos a nossa força interior, a nossa força superior, o que normalmente se ouve falar aí, despertar o nosso Cristo interno. Então, isso vai ser uma constante, porque esses espíritos mais acanhados vão deixar a Terra, independente de religião, disso aqui. Porque o que vai ficar são os portadores de religiosidade. Religião, olha, você vê só, diz o Silvestre, nós transformamos o relicário de luz, o patrimônio moral de uma humanidade, que é o Evangelho de Jesus, em mercadoria de compra e venda. Então, a gente vende vaga no céu, vaga no inferno, vaga aqui, vaga ali. Então, o ponto centralizador das nossas aspirações é sentirmos o Cristo. Temos Jesus como nosso guia, nosso modelo. Daí, se nós transformarmos a mensagem dele em experiências nossas, nós vamos estar dentro do princípio ético-moral que ele falou, que ele pregou, que ele viveu. E você consegue enxergar esse despertar aí nas pessoas, assim, na atualidade? Você consegue perceber essa mudança? Roberta, nós estamos aqui conversando, né? O seu semblante manteve-se em equilíbrio. Não estou julgando você, não. Em equilíbrio. Quantas pessoas que numa conversa dá para se perceber que a pessoa ainda é tomada pela astúcia, pela incoerência na vida, pelos interesses os mais escusos possível. Então, dá para alcançar, eu não tenho evidência, mas dá para alcançar a emanação do seu ser, pelo seu semblante, pelo seu olhar, né? Pelo brilho dos seus olhos, pela entonação da sua voz. Então, é dessa maneira que nós vamos identificando aqueles que têm interesses os mais escusos possível, mas que precisam conviver conosco. Porque se nós somos espíritos mais conscientes, a responsabilidade maior é nossa. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, deve ser a nossa postura? Recebermos a todos com dignidade, sem expulsar ninguém, sem virar as costas, amparar, porque o modelo é Jesus. Quando que Jesus virou as costas para ninguém? Ninguém. Pode ser o ser mais evoluído, socialmente melhor, mas isso aqui, ele se misturou com todo mundo. Foi criticado. Quem está preocupado com as críticas? Olha lá o mestre na casa do fulano de tal, que é um isso, que é aquilo, cobrador de imposto, mas Jesus está preocupado com isso. Ele veio para transformar almas. Então, fica junto com o publicano, fica junto com A, com B ou com C, coisa que normalmente nós nos afastamos. Nós queremos estar perto dos anjos. Mas os anjos são muito espertos. Eles vão baixar em outro terreno. Eu perguntei porque eu percebo, a gente acaba convivendo com muitas pessoas, né? Quando a gente está envolvido aí dentro de uma casa espírita, a gente vê muita gente chegar e eu percebo a mudança da cultura, assim, das pessoas já estão, algumas pessoas já estão deixando essa realidade do imediatismo, né? Eu vim buscar ajuda, vim buscar a cura a pessoa já começa a olhar para dentro de si. Então, a gente já começa a mostrar exatamente, ajudar, né? Não que a gente está todo mundo buscando esse caminho, mas a gente começa a buscar esse despertar, né? Então, eu tenho percebido ao longo dos anos, dentro da casa espírita, que isso tem crescido, né? Isso é muito gratificante, né? Então, você vê que, de um modo geral, os centros espíritas se dedicam muito à desobsessão, à apometria, à antiguaécia, mais isso, mais aquilo. Agora, os humanos têm moral para mexer com a obsessão? Porque, às vezes, os espíritos ficam rindo da nossa atitude. Porque eles sabem, alcançam o nosso mundo interior, os nossos interesses. E aí queremos doutrinar nada. Então, diz o Divaldo, nós já não fazemos a desobsessão tradicional. Nós damos aí uma assistência emergencial e damos um livro. Está aqui, vá se esclarecer. Senão, na semana que vem, você volta com os mesmos males. E tem muita gente que não gosta de estudar. Então, tá bom, continue com o seu obsessor, porque tem que ter um mínimo de dedicação para nós sairmos daquele quadro mental que nós estamos
Assim, às vezes até o obsessor está querendo ficar livre de nós, mas eles, coitados, são atraídos pela nossa conduta, pelas nossas ações, pelas nossas expectativas. Muita falta de transparência na nossa vida mental. Às vezes, até externamente, nós temos uma conduta, mas o mais importante é a vida mental. E nem todo mundo tem coragem para falar com clareza o que está pensando. Mas, se nós nos concentrarmos, nós vamos alcançar o que está pensando aquela alma. Qual tipo de interesse que está por trás daquele discurso, por trás disso. Tá? Muito bem, Adolfo, foram essas perguntas. Excelente a nossa conversa. Muito bom falar com você, assim, isso tem tanto conhecimento para compartilhar. Os conhecimentos são os mesmos. Né? O objetivo de conversar com vocês aí do Planalto é em função da responsabilidade que a gente brinca, mas não é brincadeira, não. Da responsabilidade que os grupos do Planalto têm. Todos os grupos do Planalto têm, em função da transição do planeta e a redistribuição de tudo que a gente possa imaginar em função da transição, da verticalização do eixo da Terra. Deixar, nós estamos nos preparando aqui, Adolfo. Tá bom. Quando a pandemia terminar, estaremos mais próximos. Com certeza.